Fala galera, nesse vídeo eu vou ajudar você que não está com muito tempo para ler, ou então perdeu o hábito da leitura e está querendo voltar a criar esse hábito novamente, ou então até mesmo você que só está com preguiça de ler livros grandes. Eu vou indicar aqui 6 livros que você pode ler eles em um dia. São livros pequenos, mas que têm um conteúdo muito valioso e que eu com certeza indicaria para todo mundo. E para quem já acompanha o canal, sabe que eu falo tanto de desenvolvimento pessoal como também de literatura. Então esse vídeo não vai ser diferente. Temos livros de literatura, como também temos alguns de desenvolvimento pessoal. E nenhum desses livros ultrapassa as 200 páginas. Então são livros realmente bem curtinhos para que você consiga ler eles rapidamente e até mesmo em um dia. Os livros que eu vou falar aqui, eu considero todos eles bons, mas existem uns que são mais difíceis que os outros. Porém, não se preocupem que no vídeo, quando eu for falar do livro, eu também vou falar qual o nível de dificuldade que eu classifico esse livro. E assim, sendo bem sincero, eu conheço muito mais do que 6 livros curtos que você pode ler em um dia. Mas eu quis trazer aqui os livros que eu já li e que eu já tenho um conhecimento deles. Eu evito, o máximo possível, falar de livros que eu não li ainda, justamente porque eu estarei me baseando em opiniões de terceiros. Mas quem sabe, futuramente, eu não leia outros livros pequenos e curtos e trago aqui uma parte 2 desse meu vídeo. Tudo depende do feedback de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. E vamos aqui para o nosso primeiro livro, o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse aqui é um livro que eu gosto bastante, e é um livro que fala da experiência do autor, que é um médico, na Segunda Guerra Mundial, especificamente da sua convivência no campo de concentração. Em Busca de Sentido é um livro que tem apenas 184 páginas, e ele também é bem pequenininho, como vocês podem ver, e trata de temas como, por exemplo, propósito e também liberdade. Ele conta aqui toda a experiência do autor em relação ao sofrimento que ele passava no campo de concentração e como é que ele conseguia ver uma luz no fim do túnel naquela situação que era tão sofrida, né? Era tão ruim para ele e para os companheiros dele. É um livro bem impactante, não é um livro que você lê propriamente para se divertir ou para passar um tempo, é um livro que exige uma certa concentração e ele também fala de alguns conceitos de psicologia. Então assim, é um livro um pouco denso, certo? Eu diria que tem um nível de dificuldade médio, apesar de que o linguajar, as palavras são todas bem simples, bem claras, certo? É algo bem atual, não tem nenhuma palavra muito difícil, só os termos mais relacionados à psicologia, mas que ele explica no livro também. Só que, como eu falei, é um livro denso, não é um livro que você vai ler propriamente por diversão ou por lazer. É um livro que tem a capacidade de mudar a vida de alguém e que você tem que ler com calma e absorvendo todo o conteúdo principal para que você consiga, dessa forma, se tornar uma pessoa melhor depois de ler esse livro. Ah, pessoal, e lembrando também que eu deixo aqui na descrição o meu link de afiliado da Amazon para que você possa comprar esses livros que eu tô falando aqui e possa ler eles também. Cara, esse segundo livro que eu vou falar aqui, eu já falei muito dele no canal, quem me acompanha já sabe qual livro que eu vou falar, mas não tem como não falar desse livro, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Ano passado, eu comecei a ler sobre literatura, em específico a literatura russa. E esse livro aqui, ele foi ocupado por despertar esse interesse nesse gênero literário. Com certeza, A Morte de Ivan Ilitch foi um dos livros que mais me chamou a atenção desses últimos que eu li. É um livro que tem uma história muito impactante, um livro que tem muitos ensinamentos preciosos e também é um livro extremamente curto, com a leitura muito fluida. Ele conta a história do personagem Ivan Ilitch, como o próprio nome do livro já diz, que era uma pessoa que deveria ser feliz porque ela tinha tudo, tinha sucesso, tinha uma família, tinha uma vida invejável, mas ela não conseguia ser feliz. Então esse livro, ele conta essa história e mostra a vida do Ivan Ilitch, claro, de uma forma muito resumida, porque esse livro aqui só tem 92 páginas, mas tenta pegar os pontos principais para que a gente reflita se realmente toda essa questão de status, de dinheiro, tudo isso que muitas pessoas desejam, realmente faz diferença na vida das pessoas. Se realmente isso é ser feliz ou se felicidade é algo muito mais profundo do que propriamente essas coisas que eu falei para vocês. É um ótimo livro para quem quer desenvolver o hábito da leitura ou quer começar a ler mais sobre literatura. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos 4 erros que me impediam de criar o hábito da leitura. Eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir depois. Inclusive, isso de você começar a ler livros pequenos ao invés de grandes é uma das coisas que eu cito nesse vídeo. É um livro bem fácil, bem pequeno e também, como eu falei, é bem fluido. Claro que tem uma palavra ou outra difícil, porque enfim, é uma tradução do russo para o português,
né, de um livro que é bem antigo, mas não é nada que deixa a leitura muito difícil, que você tenha dificuldade de interpretar. Não, eu considero esse livro bem fácil. Nosso próximo livro é O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro aqui não é nem que ele seja difícil. Na verdade, ele tem um linguajar, entre aspas, né, mais fácil do que os que eu falei anteriormente. Mas esse aqui é também um livro pesado. É um livro que é muito existencialista. O livro vai narrar a história de um personagem que é completamente apático diante da vida. Ele comete um crime e ele mostra uma grande indiferença para o sistema de julgamento, tanto moral como também o sistema judiciário. É como se ele realmente fosse uma pessoa que não sentisse nada, uma pessoa totalmente apática diante da vida. E aí vai narrar justamente a história desse personagem. É um livro um pouco pesado. Sinceramente, não é aquele tipo de livro que você vai ler com um sorriso no rosto e sair, nossa, tô muito feliz depois de ter lido esse livro. Não é esse tipo de livro. Mas assim, ele é um clássico, não deixa de ser um ótimo livro. Como eu falei, é um livro que explora bastante a filosofia existencialista e também reflete sobre outros assuntos como também a liberdade, a alienação, em um mundo que o livro julga como sem sentido. É engraçado porque esses dois livros aqui, eles são total contraste um do outro. Um aqui é totalmente apatia, existencialismo, e o outro é dando um pingo de esperança, né? É falando sobre como você pode superar as adversidades. Então é até engraçado aqui porque são dois livros bem distintos. Esse aqui tem apenas 128 páginas, e como eu falei, ele é um clássico da literatura, do século XX, se eu não me engano. Eu recomendo se você gosta do assunto existencialismo. Se não, talvez você não goste muito do livro. Ele não é difícil, mas é pesado. E agora, quebrando um pouco o padrão, falando de um livro de desenvolvimento pessoal, temos aqui O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, não sei. Eu vou falar do jeito que eu acho que é. Esse aqui é um livro bem conhecido, é um clássico do desenvolvimento pessoal. Né? Muitas pessoas já leram, até quem não tem o costume de ler já leu esse livro. E eu gosto muito dele, eu tenho um certo carinho, porque foi um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li. E também ele traz aqui várias lições valiosas, principalmente sobre dinheiro, educação financeira. Então ele é ótimo para quem tem problemas com dinheiro, para quem gasta mais, para quem extrapola o limite do cartão de crédito. E eu gosto bastante dele porque ele traz uma forma diferente de falar sobre desenvolvimento pessoal e educação financeira. Ele traz parábolas e histórias para passar os ensinamentos que ele quer passar. É algo que eu considero diferente do que geralmente a gente vê aí em livros de desenvolvimento pessoal, e por isso eu gosto dele e eu indicaria para todo mundo como um livro obrigatório. Eu acho que esse daqui foi o segundo livro que mais me trouxe conhecimento sobre a educação financeira de todos, perdendo só para Pai Rico e Pai Pobre, que tá lá em cima. E assim, tem apenas 157 páginas, é isso aí, 157 páginas, e traz ensinamentos que você precisa ter na sua vida. Independente de quem você for, onde você esteja, qual seja o seu trabalho, quanto você ganha, aqui vai ter ensinamentos que vão sim mudar a sua vida, que você precisa saber para ter uma vida financeira mais confortável e mais controlada. Aqui é uma ótima alternativa para quem não gosta muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, mas, enfim, quer absorver alguns conteúdos a respeito desse gênero, porque é um livro fácil, é um livro fluido e que traz o tema de uma forma diferente. Seguindo agora para um livro do mesmo autor da Morte de Ivan Ilitch, Lev Tolstói, eu tenho aqui Felicidade Conjugal. Esse aqui não é tão famoso como A Morte de Ivan Ilitch, mas eu gosto muito desse livro, muito mesmo. Assim, não vou negar para vocês que o começo ele é um pouco chatinho, certo? Ele é um pouco arrastado, mas depois, quando você começa a entender mais sobre o tema do livro, quando você começa a, de fato, interpretar da forma correta a história que o autor quer passar, cara, pelo menos pra mim, trouxe ensinamentos também muito valiosos. Basicamente, ele vai contar a história do amadurecimento de um casal, desde o seu início até quando ele vai ter os seus próprios filhos. E eu acho interessante porque ele fala justamente sobre alguns erros que os casais cometem, principalmente quando se trata de pessoas mais jovens, porque, enfim, a personagem principal, ela é muito jovem, ela, se eu não me engano, tem 18 a 19 anos, e o marido do livro, ele é mais velho, tem 30 e poucos, mas ele não chega a ser o personagem principal. E aí conta exatamente a história de amadurecimento dessa menina, desde o começo do relacionamento até quando ela ficar mais velha. E é um livro que leva muito em consideração a personalidade e o estilo do Tolstói. Então traz muito a visão dele, que é um autor que gostava muito de morar no campo, ele defendia, entre aspas, essa paz de espírito. Então é muito engraçado você ver isso, até porque remete muito à época, né, esse tempo que é 1800
1970, se eu não me engano. E aí você consegue até mesmo entender como era o contexto daquela época, como é que funcionava. É um livro que eu gosto bastante. Eu vou ser sincero que eu acho que talvez nem todo mundo goste, porque como eu falei, no começo é meio arrastado, é meio estranho, não é nem de longe uma das melhores obras do Tolstói, mas é um livro curto que você consegue ler em um dia e com certeza, para quem tiver a mente aberta e conseguir interpretar esse livro da forma correta, vai ter ensinamentos muito bons. E ele tem só 119 páginas. Eu também considero um livro fácil, um pouquinho mais difícil do que A Morte de Ivan Ilitch, mas não é nada de outro planeta, certo? Tá, vamos dizer que é uma dificuldade média, tá? Também A Morte de Ivan Ilitch é mais fácil, é um livro mais para iniciantes. Esse daqui já não é tanto para iniciante. Eu recomendo que você leia se você já conheceu o autor e já tiver lido um livro dele antes. Talvez se esse livro fosse o seu primeiro da literatura, você provavelmente não vai gostar muito. E o próximo, ainda seguindo sobre literatura russa, mas agora um livro do Dostoiévski, que é Duas Narrativas Fantásticas. A Dócil e o Sonho de um Homem Ridículo. E eu quero fazer uma observação que, na verdade, isso aqui não é bem um livro, tá? São dois contos, que é esse que eu falei, A Dócil e o Sonho de um Homem Ridículo, e eu dou uma ênfase pro segundo. Não é que A Dócil seja ruim, mas eu acho um pouco complicado, eu tive dificuldade para conseguir entender esse primeiro conto, é um conto um pouco mais difícil, enquanto o outro, que é O Sonho de um Homem Ridículo, eu indico para todos, porque é uma leitura muito fluida, eu gostei muito, é um conto que me prendeu assim, ó, muito rápido, e ele só tem em torno de 30 páginas, então, tipo assim, é o que você lê em questão de minutos. É um conto que eu achei sensacional, porque conta a história de um homem que, assim como o estrangeiro, também era muito apático diante da vida. Esse homem, ele já queria tirar sua própria vida, mas de repente ele tem um sonho em que ele vive um mundo utópico. É como se esse sonho fosse descrevendo a forma que o mundo e a sociedade foi perdendo sua pureza. Nesse sonho é como se a sociedade vivesse um paraíso, e aí ele vai mostrando exatamente o que eu falei, como esse paraíso ele foi perdendo a sua pureza e se transformando no mundo que é o que a gente conhece hoje em dia. Hoje em dia, no caso, no dia desse livro, né? Porque ele é de 1800 e alguma coisa. E é claro que também você pode ler o conto da Dócil, você vai estar comprando o livro, então vai vir os dois, mas eu já adianto que a Dócil é um pouco mais difícil, acho que tem 110 páginas, se eu não me engano, e eu particularmente tive um pouco de dificuldade de interpretar esse conto. Mas de resto, O Sonho de um Homem Ridículo, eu acho ele fácil. Claro que tem uma palavra ou outra que é um pouco mais difícil, que você talvez tenha que procurar o significado, mas é muito curto, é uma leitura muito fluida. Eu acabei rapidamente, em um dia, muito rápido, e vale a pena, certo? Vale a pena até porque pode ser isso a porta de entrada para começar a ler Dostoiévski. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui a Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que eu não vou falar desse livro porque ele é um pouco mais difícil, ele tem 184 páginas, mas assim, é bem complicado de você conseguir interpretar ele, certo? O começo é bem confuso, então não indico para todo mundo, mas se você já tiver experiência, já conhecer Dostoiévski, aí sim, leia esse livro porque ele também é muito bom. Então fica aqui a indicação desse livro porque eu também acho ele sensacional. Acho que deu pra perceber que eu gosto muito de literatura russa, né? Como eu falei pra vocês, eu comecei a ler literatura ano passado. Eu ainda tô um pouco só na literatura russa, apesar de eu já ter lido obras nacionais, né, literaturas também de outros países, só que não foram muitas. Esse ano eu tenho o plano de começar a difundir mais esse meu universo literário, nesse foco de gênero de literatura. E aí, como eu falei, conforme eu for lendo mais, vendo mais livros curtos, que você pode ler em um dia, se vocês gostarem do vídeo, eu trago uma parte 2 e vou falando pra vocês também, e atualizando vocês os livros. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, e pode também comentar indicações de livros, que eu tô sempre lendo os comentários, e tô vendo as indicações de vocês. É isso, e até a próxima.